Mas eu quero contar para vocês que a reunião da CPMI do INSS marcada para hoje foi cancelada depois de Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, comunicar que não iria. E isso a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal também. Decisão monocrática, inclusive, do ministro André Mendonça. Olha, quase que eu falei Anderson Torres aqui. Anderson Torres é o que estava no julgamento, André Mendonça. Agora, está rolando mais reunião também nesse momento da CPMI? Uma entrevista, inclusive, agora, Evandro. Opa, conta aí pra gente, meu amigo. Ótima tarde a você. Que bom que você está aqui em São Paulo, hein? Bom receber você também aqui. Opa, agora você só está no tempo real, não vem mais aqui ao nosso 3 em 1, você é sempre bem-vindo aqui, meu amigo. Vamos direto ao ponto, viu? Vamos lá, então, contar, Evandro. Tem uma entrevista agora, imagem ao vivo de momento aqui na Jovem Pan, essa entrevista sobre a CPMI, sobre a ausência do maior investigado nesse esquema, que é o Antônio Camilo. Vamos ouvir um pouco, então, o que diz o senador nesse momento. Que ele estiver presente na CPMI. E nós esperamos, com toda sinceridade, que a partir dessas convocações, que todo o acordo que seja feito com a comissão seja cumprido pelos advogados e por aqueles que são os depoentes, como investigados ou como testemunhas, porque nós estamos aqui dispostos a dar uma resposta ao povo brasileiro. Nós não estamos aqui em momento algum apenas ocupando espaço para qualquer tipo de investigação. A CPMI tem poder de polícia e ainda que o Supremo Tribunal Federal consiga ou ofereça habeas corpus para que essas pessoas possam não falar, a presença delas tem de ser obrigatória para os esclarecimentos que nós queremos em relação aos inquéritos que já estão abertos. Presidente, por gentileza, quando o senhor fala que houve um acordo, mas esse requerimento... E o relator, né, ali fazendo então essa fala, porque o que acontece, Evandro, como o ministro André Mendonça liberou esse investigado, a oposição não tem conseguido fazer uma ofensiva contra o STF, porque André Mendonça é um nome ligado à oposição. Como fazer um discurso contra o ministro, então, André Mendonça, que é um aliado da oposição? Então, nesse momento ficou ruim, porque André Mendonça, como relator, liberou dizendo que não seria necessário a ida do investigado à CPMI, Evandro. Agora, é comum, né, Bruno, que nessas oitivas em CPMI, que as partes consigam essas decisões favoráveis no Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu muito também durante a CPI da Covid, em que havia uma necessidade grande de ouvir alguns depoentes e eles recorriam ao Supremo Tribunal Federal para ou o direito de não comparecer, ou mesmo quando compareciam, pelo direito de permanecerem em silêncio naquilo que entendessem que pudesse prejudicá-los. Então, não é de agora que o Supremo Tribunal Federal concede esse tipo de direito a essas pessoas que foram presas ou, enfim, que agora teriam que participar dessa CPMI do INSS. Não é de hoje, mas a oposição imaginava que, sendo algo que a oposição está tentando investigar, o ministro André Mendonça, como relator, iria então dar uma fortalecida também no colegiado, mas não foi neste caminho. Agora, o advogado de Antônio Carlos alegou que já existe um inquérito em andamento na Polícia Federal, que seria muito melhor então ele responder nessa investigação da Polícia Federal do que no Congresso Nacional. Mas o senador alega que é importante ele ir à CPMI. Agora, Evandro, rapidamente, o que está incomodando alguns parlamentares é que quando teve a operação da Polícia Federal, vídeos foram divulgados, tanto de senadores que ocupam ali um espaço no colegiado, quanto outros que estão de suplente, dizendo, eu não disse que isso iria acontecer, eu não falei, que estão querendo cada um ficar com a parte dessa operação do lucro da comissão. E a gente vê que já começa a ter essa visibilidade eleitoreira, na verdade, para gerar recortes e tudo mais. Então, a ideia é que, na semana que vem, novas oitivas acontecem, mas a ida de Antônio ainda é incerta, porque a investigação está em andamento, o depoimento é na Polícia Federal. Evandro. Bruno Pinheiro, muito obrigado pelas tuas informações, volte sempre e te espero mais tarde, então, com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no nosso Direto ao Ponto. Por isso que o Bruno também está aqui em São Paulo. Combinado. É um combo. Fez tempo real, 3 em 1 e vai participar do Direto ao Ponto. É assim, quando ele vem para São Paulo, é aquela coisa, né? Já a gente... Soldado no quartel, você sabe, não tem escapatória. É o que está meio em crise, né? Ah, é verdade. Um abraço. Valeu, Bruno Pinheiro. Agora, o Fábio Piperno, isso também demonstraria certa independência do ministro André Mendonça, que, embora a oposição possa chamá-lo de aliado, mas ele não é político, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal e ele vai conceder ou não decisões a partir daquilo que ele entende da Constituição e do que está previsto no direito de qualquer brasileiro, né? Perfeito. Ele provavelmente tem um lastro técnico para
recusar esse comparecimento para acatar o pedido da defesa para que o careca do INSS não fosse, mas frustra muita gente. Eu diria que nesses últimos dias a parte dessa CPMI que é identificada com a oposição sofreu duros golpes. No sábado, aquela notícia revelada lá pelo portal Metrópolis de que os então ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes foram informados sobre irregularidades, sobre corrupção e tal no INSS em 2019. E por quem? Por nosso colega Fernando Capês, na época diretor do Procon São Paulo. O que eu fiz na hora? Mandei uma mensagem para o Capês. Falei, Capês, e aí, é isso? Eu avisei. A minha parte eu fiz. Então, vejam, eu sempre achei que essa comissão ela seria extremamente divertida, porque ela vai, se for a fundo, vai pegar a gente, mas de todos os segmentos políticos do Brasil. Mas não tem a menor dúvida em relação a isso, até porque todo mundo já passou pelo governo desde o início, esquerda, direita, centro e tal, né? Agora, é importante que se investigue. Fala, Musa. Bom, vamos lá. É importantíssimo que isso se investigue. Esse é um caso que não pode passar em branco. E eu estava vendo esses dias que a gente já viu que foram devolvidos alguns milhões para alguns milhões de pessoas que foram roubadas. Veja, nesse caso que nós estamos falando é a pura manchete mostrando o Estado está agindo de alguma maneira e está devolvendo esse dinheiro a você. Mas o grande ponto é que ele sai do teu bolso, é desviado e através do pagador de imposto volta para o teu bolso. Nós não estamos vendo eficiência nisso de buscar realmente os verdadeiros culpados, ao menos por enquanto. Claro que no Brasil há uma imensa desconfiança em tudo acabar em pizza. Portanto, é extremamente importante que o careca do INSS e todos os outros que possam estar envolvidos compareçam, falem que há pressão sobre isso. Temos que pressionar. É mais um crime que não pode passar em branco no Brasil. Não pode terminar em pizza. Nós naturalizamos tudo. Infelizmente, no Brasil, a gente vive de escândalo em escândalo. E quanto mais grave parece o escândalo, no dia seguinte, ele já parece pequeno, porque um novo escândalo surgiu. E a gente vai em décadas normalizando esse tipo de coisa, Evandro. Nós estamos falando de pessoas que perderam a sua capacidade através do roubo de ter, de repente, uma velhice um pouquinho mais digna, coisa que no Brasil, num país pobre, já não é. Em um sistema completamente deficitário que nós vivemos hoje, do sistema previdenciário, 400 bilhões por ano de déficit, é um sistema que não para em pé, precisará passar por novas reformas. Se ainda assim nós continuarmos vendo um caminho da corrupção para desviar o dinheiro disso, para comprar bens de luxo de pessoas envolvidas nesse escândalo, quantos passarão simplesmente sem nenhum tipo de punição? Portanto, acredito que toda a sociedade deva fazer cada vez mais pressão para que isso seja solucionado quanto antes e melhor, dê exemplo para todos os outros escândalos que surgiram e vêm surgindo no Brasil.